Olá, bem-vinda à nossa primeira semana de Lives Escolhas. Hoje a gente começa o programa Escolha Ser Você. A gente dá início aqui nesse ano de 2023 ao programa Escolha Ser Você, uma mulher original e não uma cópia. Bem-vinda ao programa Escolha Ser Você, original e não cópia. Eu sou Franciene Costa e aqui nós vamos refletir ao longo não apenas da semana, mas de todo este ano sobre a principal escolha da tua vida após você ter se deixado ser escolhida por Deus, porque não é você quem escolhe Deus. A Bíblia diz que Ele escolhe você. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês. Então nós somos a escolha do coração de Deus. E eu considero que a escolha mais importante da sua vida é escolha ser você. Então, bem-vinda a todas vocês que estão entrando. E aqui, como eu estava falando, vamos conversar ao longo deste ano sobre essa escolha muito importante, que é a escolha ser você, a escolha mais importante da sua vida, feita através dos princípios bíblicos de sabedoria. Você vai escolher ser você original e não cópia a partir do que esta palavra diz que você merece, pode e deve fazer, tá bom? Então o tema da nossa semana vai ser exatamente o tema do nosso programa. Inclusive eu já vi aqui que tem algumas alunas minhas que entraram e eu sei que escolha ser você não é um tema muito discutido entre as mulheres. Eu não sei quantas líderes nós temos aqui, mas eu sei que mesmo em meio às líderes não é um tema muito discutido. Contudo, as minhas alunas sabem disso, apesar de não ser um tema muito discutido, esse é um assunto que sempre está em pauta entre as minhas alunas, né? Esse é um tema que a gente sempre está conversando, seja no programa Mulher Contemporânea, seja na MESV, na mentoria Escolha Ser Você. Sempre tudo que nós fazemos é pautado nessa escolha que eu considero a principal escolha da sua vida. Escolha ser você, uma mulher original e não uma cópia, a partir, como eu falei, dos princípios bíblicos de sabedoria contidos nessa palavra. E para pontuar você, eu quero explicar um pouco o que é essa escolha, o que é escolher ser você. Talvez você seja nova por aqui, ou talvez você nunca tenha escutado, né? Nunca tenha nem parado para pensar. Será que eu já fiz a escolha de ser eu mesma, né? Será que você já fez a escolha de ser você? Uma mulher original e não uma cópia de outras mulheres? Então, o que é escolha ser você? Escolha ser você é ser uma mulher original que vive exatamente aquilo que Deus tem para a sua vida, buscando ser a mulher que Deus te criou para ser. E o que não é escolha ser você? É uma mulher que ainda não descobriu quem ela é em Deus, ainda não se posicionou em Deus e acaba vivendo o que o sistema dita para a vida dela. Acaba vivendo, buscando ser cópia de outras mulheres, porque é isso que ela aprende, é isso que ela vê, né, ali. E às vezes não para muito. Por mais que leia a palavra, por mais que conheça as promessas, muitas vezes não para pensar. Mas espera aí, quem eu sou realmente em Deus? Que mulher Deus me criou para ser? Então, ao longo de todo este ano, a gente vai falar muito fortemente sobre isso. E se você conhece uma líder, uma pastora, uma bispa, líderes de outras mulheres, mulheres que lideram mulheres, convida também para estarem com a gente, porque eu acredito que quando a gente lidera mulheres, quanto mais a gente entender quem a gente é em Deus, mais preparada a gente vai estar para ensinar outras mulheres a trilharem o mesmo caminho. Porque é muito comum, mesmo dentro da igreja, a gente acabar meio que sendo, sabe, uma Maria vai com as outras. A gente acaba buscando, às vezes, copiar a líder e a gente pode modelar as pessoas, mas copiar as pessoas não é o foco de Deus para mim e para você, sabe? A gente não tem que viver seguindo a moda do momento, a gente tem que buscar realmente ser
a mulher que Deus nos criou para ser, tá bom? A mulher que você merece ser. Então, mais uma vez, bem-vindas a todas vocês que estão entrando. Bem-vindo ao meu maridão que entrou agora aqui também na live. Obrigada, amor, por me prestigiar. Obrigada pelo seu apoio. E aí, vamos direto ao ponto. Escolha ser você. Eu quero começar essa primeira segunda-feira de 2023 dizendo para você: você foi criada para ser você. E se você tem um caderno e uma agenda aí, anota essa frase e pede a Deus que essa frase norteie você durante todo o ano de 2023. Você foi criada por Deus para ser você. Você não foi criada por Deus para ser igual a nenhuma outra mulher. Você foi criada por Deus para ser você. Eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer para você e que eu gostaria que você anotasse e que você, ao longo deste dia, respondesse para você com muito respeito, com muita sinceridade, com muito amor. Anota aí, por exemplo, escreve essa frase: escolha ser você. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer em cima dessa frase, escolha ser você, é: alguma vez na tua vida você já parou para pensar o que essa frase representa para você? Eu quero que você anote: escolha ser você. E que depois dessa live você pense nessa frase. O que essa frase representa para mim? O que essa frase representa para mim, Francieme? O que essa frase representa para Rossana, para Eliege, para Andresiane, para Selma, para Pati, para Dani, para Érica, para todos vocês que estão aqui? O que essa frase representa para você? Escolha ser você. E aí eu tenho uma segunda pergunta para te fazer. Eu quero que você pense, eu quero que você anote: você tem sido você sinceramente? Para pensar o quanto você tem vivido a tua vida, o quanto você tem vivido, por exemplo, as promessas contidas nessa palavra para você. Será que de repente você está vendo tantas bênçãos chegarem aí na vida da tua amiga, na vida da tua colega, na vida da tua líder, na vida de alguém da tua família, e você está pensando: puxa vida, Senhor, por que não comigo? Por que não para mim? Quantas vezes eu já pensei? Eu lembro que uma vez o meu filho me questionou, ele falou: mãe, por que isso acontece? Por que isso aconteceu na vida do meu tio e por que isso ainda não aconteceu na nossa vida? E eu falei para ele, nessa época eu nem tinha esse entendimento de que eu tinha que escolher ser a mulher que Deus me criou para ser. Mas eu lembro que eu falei para ele: filho, cada um tem a sua vida em Deus. E cada um tem as suas promessas para viver, cada um tem bênçãos específicas da parte de Deus para a nossa vida. Então para pensar: você tem sido você? Porque todas as vezes que você olha para a vida do outro, e claro que você pode desejar viver as mesmas bênçãos, mas antes de desejar, que tal perguntar: Deus, essas bênçãos que o Senhor concedeu para fulano, que eu quero tanto, não estou falando de inveja, tá bom? Estou falando de um desejo genuíno. Mas Senhor, o Senhor tem essas bênçãos para mim também? É isso que o Senhor tem para a minha vida? Porque Deus pode ter até mais. Mas como você está presa olhando para a vida do outro, para as bênçãos do outro, você pode estar deixando de escolher ser você. Então pergunta e responde com sinceridade, com verdade, com amor e com respeito: você tem sido você? E aí eu tenho uma terceira pergunta para fazer para você. Quando você olha para você, quando você se olha no espelho, quando você se olha, sei lá, no celular, não sei, quando você se olha, até a Bíblia fala que o nosso rosto reflete quem nós somos ali diante da água, por exemplo. Então, quando você olha para você, você vê mais defeitos ou você vê mais qualidades? Sinceramente, eu sei a resposta da maioria das mulheres, mas eu não vou dar essa resposta para você. Eu quero que você mesma, que você pare e que você reflita: quando eu olho para mim, eu vejo mais defeitos ou eu vejo mais qualidades? E aí você pode até especificar, por exemplo, sei lá, 3 defeitos, 3 qualidades, 5, 10, quantos você quiser.
quantos você quiser. Mas eu quero que você pense, porque se eu vejo só mais defeitos, por que eu estou vendo mais defeitos? Será que não é porque eu estou olhando tanto a vida das pessoas nas redes sociais? E você sabe que nas redes sociais tudo parece ser muito perfeito, né? Eu sempre venho aqui, inclusive, buscando aterrar você, colocar você na realidade de que nem tudo é perfeito, que a sua vida nunca vai ser perfeita, por mais mulher de Deus que você seja, por mais que você leia e medite nessa palavra e faça o que está escrito em Josué, não deixe que se aparte da tua boca, né? Nada do que está escrito aqui, ainda assim a tua vida não vai ser perfeita, porque nós somos imperfeitos, nós temos defeitos, nós temos inúmeras situações, mas é importante você olhar, porque que eu também só vejo defeitos. E quando você olhar para as suas qualidades, caso você tenha conseguido escrever algumas delas, né? Também para pensar, puxa vida, eu tenho isso aqui não vem de mim, isso aqui vem de Deus. Deus me deu, mas eu posso multiplicar, como a parábola dos talentos, né? Eu posso desenvolver essas habilidades. E essas habilidades podem crescer tanto a ponto de sufocar isso que eu acho que é defeito e que me maltrata e que me machuca e que me entristece. Eu quero te convidar a você começar o ano de 2023 fazendo essa autoanálise, escrevendo mesmo cada uma dessas perguntas e respondendo para você. E volto a te dizer, com sinceridade, com amor, com respeito e com acolhimento. E aí, eu tenho uma quarta pergunta para te fazer. O que você espera de 2023 para você? Eu não sei se você é do tipo de mulher que já fez a sua lista, né? De não promessas apenas, mas eu imagino que pode ser lista de desejos, lista de sonhos, lista de tantas coisas. O que você espera de 2023 para você? Sinceramente, o que você espera? E aí eu tenho uma notícia para te dar. Talvez não muito boa a primeiro momento, mas sinceramente eu considero essa notícia libertadora, tão verdadeira quanto libertadora. Não espere nada de 2023, a não ser que você faça a sua parte em Deus. Espera que Deus tem bênçãos para a tua vida, porque de fato Ele tem, mas entenda que mesmo Deus tendo bênçãos para a tua vida, você tem que fazer a sua parte. Não é assim, vou ficar deitada e tudo vai cair aqui na minha cama sobre mim. Não é assim. Muitas pessoas, muitas mulheres encerraram 2022 frustradas porque elas esperaram muito do ano. Elas esperaram um ano feliz, elas esperaram um ano próspero, elas esperaram um ano mais abençoado, elas esperaram, mas esqueceram de fazer a parte que só elas podiam fazer. Então eu quero te dar essa notícia. Não espera nada de 2023, a não ser colocar a tua confiança no Deus Todo-Poderoso e pedir dele força, vigor, energia, disposição para fazer a parte que te cabe, para você realmente viver todas essas bênçãos, usufruir a vida abundante que está prometida na palavra, e assim você vai ter um ano de 2023 forte, esplendoroso, cheio de bênçãos, próspero, com muitas realizações, com muitas conquistas, porque se você se firmar em Deus e fizer a sua parte, não tem como dar ruim para você. Vai dar bom. Olha aí, muita gente já tem a sua lista, né? Agora, realmente, tem que fazer a nossa parte. E aí eu tenho uma quinta pergunta para você. O que você espera de você em 2023? Não sei se você parou para fazer essa pergunta, mas eu cheguei comigo e falei, o que eu espero de mim para 2023? E aí eu coloquei, né? Eu levei muito a sério a nossa última semana de lives. Eu não sei se você assistiu, mas se você não assistiu, corre que eu deixei gravada, porque lá também tem muita coisa que você precisa ressignificar, se reinventar, para recomeçar em 2023,
fazendo realmente escolhas mais assertivas através dos princípios bíblicos de sabedoria, pautando a sua vida nessa palavra. E aí, eu lembro que eu falei para vocês que eu queria crescer em 3 áreas, né? Eu queria ressignificar 3 áreas da minha vida. E eu coloquei lá a minha área espiritual, a minha área emocional e a minha área intelectual. Sinceramente, não eram áreas que eu estava ruim não, tá? Mas ainda assim eu falei, Deus, eu quero ressignificar essas áreas. Eu quero que em 2023 eu possa crescer mais em intimidade com o Senhor. A Rosana está aqui, ela sabe que eu comecei um novo plano de leitura com elas, né? E ali também comecei um desafio com as mulheres que estão no programa Mulher Contemporânea. E, enfim, na mentoria também eu vou começar um novo desafio com as meninas a partir do dia 9. E eu, na minha vida pessoal, gente, na minha vida de intimidade com Deus, eu escolhi fazer alguns tipos de leituras bíblicas diferentes, que provavelmente futuramente eu vou compartilhar aqui com você para também te ajudar, te direcionar nesse nível de crescimento espiritual, porque isso tem tudo a ver com você fazer a escolha de ser você. Como você vai escolher ser você sem saber o que Deus tem para a tua vida? Como você vai fazer a escolha mais importante da tua vida, que é a escolha ser você uma mulher original e não cópia, sem você saber qual é a promessa de Deus para você, qual é o teu propósito de vida aqui na Terra, para que mesmo que você nasceu? Então essas 3 áreas eu escolhi ressignificar. Crescer em intimidade com Deus, sabe? Fazendo leituras diferentes. Não é aquele plano de leitura que você lê 2 capítulos por dia, 3. Não, é um plano diferenciado. Inclusive, se você quiser começar com a gente, nós começamos ontem lendo Provérbios. Nessa primeira semana, eu lembro que a Ju até queria, né, Rosana, ela colocou lá no grupo, cadê o plano de leitura? E eu falei, calma, vamos por partes. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer ver o todo. E quando a gente vê o todo, a gente não consegue, porque a gente fala, meu Deus, que cansaço, eu vou ter que fazer tudo isso. E Deus, ele é tão maravilhoso, eu fiquei pensando na forma como Deus trabalha com a gente. Deus, ele nunca nos mostra o todo, né? Quase sempre ele nos mostra por partes, porque ele sabe que às vezes a gente não aguenta ver o todo. E aí eu coloquei para as meninas lá, apenas a primeira semana. Então, se você quiser começar, leia hoje. Quando a gente terminar essa live, leia Provérbios 1 e à noite leia Provérbios 2. Não leia os 2 juntos, porque senão você não vai conseguir absorver exatamente o que Deus quer ministrar ao teu coração de Provérbios 1 e o que Ele quer ministrar no teu coração de Provérbios 2. E depois que você terminar de ler, para pensar, como eu posso aplicar isso na minha vida? O que isso tem a ver com escolha ser você? Porque eu posso te falar que tem tudo a ver. Provérbios 1 fala, por exemplo, muito fortemente do temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Eu vejo mulheres cristãs líderes, mulheres que cuidam de outras mulheres, pastoras muitas vezes, que oram e pedem de Deus sabedoria e pensam assim, não, lá em Tiago está escrito que se eu orar e pedir sabedoria, Deus vai me dar e acabou, ponto. Mas ele vai me dar como? Eu vou ficar sentada e ele vai encher minha cabeça de sabedoria? Não, gente, não é assim. Ele dá a sabedoria, mas eu tenho que buscar o conhecimento, porque o conhecimento, ele é a base da sabedoria, ele é o alicerce da sabedoria, entende? Então sempre Deus vai nos dar, mas sempre eu também tenho que fazer a minha parte. Então o que você espera de você em 2023? Essa é a 5ª pergunta para você anotar aí no seu caderno. E para você que talvez nem tenha pensado nisso, só esperou que o ano fosse próspero, que o ano fosse feliz, que o ano fosse abundante, que o ano fosse tudo isso. E ele pode ser, né, Franquinho? Mas eu tenho que, peraí, o que eu espero de mim? O que eu posso fazer em 2023? O que eu posso fazer? Eu quero emagrecer. Isso vai acontecer por osmose? Não. Tem que mudar a alimentação, tem que fazer exercício físico, caminhada, ritmo, musculação. Você tem que fazer a sua parte. Então, que tal, antes de esperar algo de 2023, que tal você esperar de você uma mudança significativa e relevante? Por que eu estou te falando isso? Porque eu sei que é comum, início do ano, a gente fica ali fazendo um monte de promessas, né? Muitos desejos e sonhos saltam no nosso coração.
Mas eu quero que você continue fazendo promessas, continue tendo desejos, muitos sonhos no teu coração, mas também que você faça algumas reflexões. Porque eu não quero que você chegue no final de 2023 vendo promessas não cumpridas, vendo desejos não realizados, sonhos que não foram de fato estabelecidos. Por quê? Porque muitas vezes você não parou para refletir, muitas vezes você não parou para fazer exatamente o que Jesus disse. Olha, você quer construir uma torre? Para antes para calcular, para ver qual material você vai usar, para ver se você vai ter todo o paramento que você precisa, porque senão as pessoas vão zombar de você, elas vão olhar e vão falar, puxa vida, olha só, ela nem conseguiu concluir, ele nem conseguiu concluir. E aí os sonhos, as promessas, os desejos que não são cumpridos, nem realizados, acabam deixando você para baixo. Eu não quero que esse seja o seu caso. Por isso eu trago aqui nesse nosso primeiro encontro algumas verdades para a gente conversar. Já nesse primeiro encontro de 2023, porque eu sei que é importante você se pontuar. É importante você entender. Escolha ser você, original e não cópia. E entenda uma grande realidade. Você não foi criada para ser boa em tudo. Sabe, o perfeccionismo que muitas vezes assola inúmeras mulheres? Você não foi criada para ser boa em tudo. Dentro dessa escolha de ser você, você vai ter que entender qual é a parte de Deus para a minha vida. O que de fato eu tenho que fazer, né? O que eu posso esperar de mim em 2023, cumprindo a minha parte, fazendo o que eu tenho que fazer. E aí eu tenho que entender, eu não sou boa em tudo. Na verdade, a gente não é boa em muita coisa. E se você não é boa em tudo e você nunca vai ser, por isso você precisa, inclusive, descobrir qual é o teu porquê. Por isso Deus cria cada pessoa, cada uma de nós, com propósitos muito bem estabelecidos e firmados aqui na Terra, para que uma complemente a outra. Você vai se cobrar menos. Não significa que você vai ficar aí deitada esperando o dia passar, não. Mas você vai diariamente separar um momento para você pensar. Como a minha vida vai ser daqui para frente? Se você hoje se propuser a fazer essa escolha, escolha ser você, original e não cópia. Escolha ser você, a mulher que Deus te criou para ser. Você vai ter que responder essas perguntas, essas 5 perguntas que nós já conversamos, e você vai ter também que separar um tempo para você refletir. Como é que vai ser a minha vida? Como pode ser a minha vida, Senhor, se eu realmente for uma mulher mais saudável espiritualmente e emocionalmente? Se eu parar realmente para me pontuar e no lugar de eu desejar a bênção da outra, no lugar de eu olhar muito para a vida da outra, eu olhar realmente para a minha vida, para aquilo que eu posso alcançar em Ti, para aquilo que eu posso descobrir em Ti, espiritualmente, como é que eu posso crescer? Emocionalmente, qual é a qualidade dos meus pensamentos? Que pensamentos eu tive em 2023? Será que eu fiquei com medo porque a gasolina já aumentou? Será que eu fiquei com medo porque, tá tudo do jeito que tá? Será? Que pensamentos eu tive? Porque se esses foram os meus pensamentos nas primeiras horas de 2023, eu já contrariei Jeremias 29:11. Porque a Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos eu dedico para vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. O que Deus está dizendo para mim e para você? Que ainda que exista toda essa verdade, que ainda que exista toda essa realidade, contudo, Deus tem pensamentos de paz. Então, como vai ser a minha vida se eu realmente decidir, se eu escolher neste ano de 2023 esperar mais de mim? Mais de mim na questão espiritual, mais de mim na questão emocional, mais de mim na questão física, mais de mim na questão intelectual, social, financeira, não sei. E aí você vai... Eu deixei um post lá, inclusive, com uma lista para você aprender a hierarquizar as suas construções. E aí tem uma outra reflexão que eu considero importante você fazer. Para e anota aí no teu caderno de sonhos, de planos, de desejos, de promessas, de realizações de 2023, o que pode mudar na tua vida se você realmente escolher viver
na tua potência máxima. Esse é um assunto que eu falo na mentoria, também falo no programa Mulher Contemporânea, mas aqui eu só vou dizer para você o seguinte: Deus criou cada um de nós com um potencial, certo? Todos nós temos um potencial altíssimo, mesmo que a gente não use. Todos nós nascemos dotadas de inteligência. Inteligência é uma habilidade que Deus nos deu que pode e merece ser desenvolvida. E cada vez que você desenvolve a sua inteligência, você eleva o seu potencial. Mas ser uma mulher inteligente, elevar o seu potencial, não necessariamente significa ou representa você viver na sua potência máxima. E eu vou te dar um simples exemplo. Eu lembro, já compartilhei isso com vocês em outros momentos, né? Eu lembro que uma amiga minha na virada do ano de 2017 para 2018, ela foi se despedir de mim, a gente estava no salão, e quando ela foi se despedir de mim, ela falou: ai, poxa vida, que máximo, que isso, que aquilo. Olha, se eu tivesse a inteligência que você tem, eu já tinha voado, eu já tinha feito isso, assado, cozido. Gente, eu fiquei arrasada. Claro que a intenção dela era me elogiar, mas o que ela estava dizendo em outras palavras, né? Você tem um potencial tão alto, mas você não usa o seu potencial na sua potência máxima. Então, todas as vezes que alguém te elogiar por algo que você tem e que ela gostaria de ter, porque se ela tivesse, ela estaria avançando, pode ter certeza que naquela área você não está usando o teu potencial na potência máxima. E em cima disso, eu vou te fazer uma outra pergunta. Se você está anotando, né? O que você pode fazer, não apenas para melhorar, mas de repente para mudar e até transformar a tua qualidade de vida em todos os âmbitos? Sabe aquelas áreas que você para e você pensa: nisso aqui eu não tô legal, o que você pode fazer? Em 2022, eu procrastinei durante quase 7, 8 anos, basicamente 7 anos, né? Porque ano passado eu comecei. A questão da minha saúde. Eu havia engordado muito, engordei 30 quilos e eu fiquei, depois da morte da minha mãe, e eu fiquei com aquela preguiça de voltar a treinar, de voltar a fazer o que eu sabia que só eu podia fazer. E aí, ano passado, eu falei, não, eu vou todos os dias, eu vou criar uma constância. Eu vou criar um hábito. Não acredito que hábito se crie em 21 dias, tá, gente? Pela neurociência, isso não é verdade. Nós não criamos hábitos em 21 dias. O nosso cérebro começa a ir se acostumando com os hábitos de 68 dias para frente e ele é consolidado em 2 anos. Guarda isso para você não ficar acreditando em tudo que as pessoas falam na internet, porque não se constrói hábito em 21 dias. Quem dera que fosse assim. E aí eu comecei a fazer uma caminhada leve, fui aumentando, comecei com 1 quilômetro, 2, 3, hoje eu estou fazendo 5, quase 6, fazendo HIIT também. E aí eu vou fazer hoje o meu 54º dia. Ou é o 54º ou o 55º. Então eu ainda estou aí nessa caminhada para os 68 dias para começar de verdade a construir um hábito. Então eu falei, eu vou melhorar isso aqui, eu vou mudar isso na minha vida, eu vou transformar essa área da minha vida. Então para pensar numa área, eu só tinha essa área, não, eu tinha outras áreas também, eu ainda tenho outras áreas a serem melhoradas, mudadas, transformadas, mas começa pelo menos com uma única área. Então para pensar o que você, aquilo que só você pode fazer por você, que Deus não vai fazer por você, porque Deus não vai caminhar por mim. Ele vai me dar força, Ele vai me dar vigor, Ele vai me dar saúde. Mas a minha parte eu tenho que fazer. Então o que você pode fazer por você para melhorar a tua qualidade de vida em 2023? Para transformar, para mudar realmente em todos os âmbitos. Começa com uma área e aí você vai acrescentando pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Porque olha bem nos meus olhos agora e me responde algo com toda a sinceridade do teu coração. De 0 a 10. De 0 a 10. Estou vendo aqui várias mãozinhas acenando. De 0 a 10. Como pode ser a tua vida em 2023 se você, e tão somente você, se comprometer em ser você? Sinceramente, para pensar nisso. Como é que pode ser a tua vida?
Imagina o que pode mudar, o quanto a tua vida pode se transformar, sabe? Se você escolher, e aí é uma escolha, se você escolher não olhar para essa área onde você quer ter mais qualidade de vida como algo chato, mas se você realmente, é isso aí, se você escolher curtir a jornada, se você escolher encontrar valor na caminhada, na trajetória, eu quero te dizer que a tua vida vai ser nota 10. Então para pensar, o que vai acontecer comigo? O que vai mudar? O quanto a minha vida vai se transformar se eu escolher curtir mais essa jornada? E sabe o que eu fiz na minha vida? E aí de repente você pode fazer algo similar ou até muito melhor, né? Você pode... Eu comecei a ir, né? Caminhava 1 quilômetro apenas e eu ia sem meu celular no início. Eu ia sem meu celular, eu ia curtindo o momento, eu ia olhando, sabe? Se fosse à noite eu olhava a lua, eu começava a contemplar ali o belo, como Augusto Cury fala, né? Se fosse de manhã, eu começava a ver as borboletas logo cedo, eu começava a ver ali, sabe? Então assim, o que você escolhe? Como você escolhe fazer? Mas é muito chato. Não pensa que vai ser chato. Pensa que você vai fazer, que vai ser bom para você e escolhe curtir mais a jornada. Escolhe encontrar valor na caminhada, na tua trajetória, porque vai valer muito a pena. Gente, isso é saúde. Isso é saúde espiritual, porque quantas vezes ontem eu falava para minha amiga, Deus fala muito comigo quando eu vou muito na hora do meu exercício físico, mas demais mesmo. Demais, assim, sabe? Eu fico ali conectada mesmo, ouvindo Deus, pensando. Às vezes eu vou ouvindo Provérbios. Eu não sei se você sabe, mas eu gravei todo o livro de Provérbios ano passado. Ano passado eu fiz uma série aqui no Escolhas, em maio ou foi junho, eu não lembro agora, ou julho. 31 dias lendo Provérbios, todos os dias um provérbio. E depois disso eu tinha um sonho muito grande de gravar Provérbios. E eu gravei todo o capítulo de Provérbios, 31 dias, pela Bíblia hebraica. E eu deixei para vocês, tá no Deezer, tá no Spotify, tá no Tidal, Apple Music, deixa eu ver onde mais, Amazon Music, YouTube Music, tá lá para você, gratuito, você ouve. Todo dia você pode ouvir um Provérbios. Então eu gravei e realizei um sonho. E às vezes eu vou caminhar e vou ouvindo Provérbios ali, sabe? Fico ali ouvindo Deus falando comigo. Então isso é saúde, gente. Às vezes você faz uma única coisa. Você muda uma única área na tua vida e você ganha saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, sabe? Você melhora a qualidade dos teus pensamentos, você melhora a qualidade dos teus sentimentos, do teu comportamento. Porque a nossa saúde, a saúde física, a gente não para pensar, mas a saúde física, ela influencia em todas as áreas, ela afeta, ela influencia diretamente o contexto no qual você e até mesmo as pessoas à tua volta estão inseridas. A saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde física, ela afeta o mundo ao nosso redor. Imagina, se você está mal emocionalmente, você está mal-humorada, você vai dar uma resposta atravessada para a pessoa que vem falar contigo. Às vezes a pessoa está com uma dúvida. Recentemente eu tive uma dúvida, eu fui falar com uma pessoa, a pessoa foi tão grossa comigo. Meu Deus, eu fui fazer uma pergunta. Por quê? Porque quando a pessoa está mal emocionalmente, ela nem percebe. Ela sai assim jogando farpas em todo mundo. Quando a gente está mal espiritualmente, a gente vê alguém, por exemplo, sendo abençoado, a gente fica chateado. Porque a nossa saúde espiritual, a gente não consegue se alegrar. Porque a saúde espiritual também afeta o emocional, também afeta o físico. Imagina uma pessoa mal-humorada 24 horas do dia. O corpo dela fica tomado de cortisol. E cortisol é um hormônio bom na proporção certa. Porque é o hormônio responsivo. Uma pessoa que não tem cortisol, ela não consegue levantar da cama. Porque o cortisol é um hormônio que nos faz sermos responsivas, levantarmos, termos ânimo, disposição. Mas se ele está em excesso no nosso organismo, por conta de muito estresse, por conta de muita raiva, de muita chateação, de muita inveja, de muito rancor, de muita mágoa, de muita ira, ele é prejudicial. Então a nossa saúde espiritual, emocional e física, ela sempre vai afetar.
sempre vai influenciar diretamente não só o nosso contexto, sabe? Não só o meu contexto, mas o contexto das pessoas também com as quais eu convivo. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quando alguém, por exemplo, fica doente, né? Eu já passei isso fortemente com a minha mãe e com meu pai, eles ficaram os dois na UTI. Nós somos afetados diretamente, muito diretamente, e sem perceber, e também indiretamente, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2022, em dezembro de 2021, meu pai teve um AVC no dia 1º de dezembro. E meu pai estendeu de 1º de dezembro até 8 de janeiro, que foi o dia que ele faleceu. Então, foi um período de 7 meses, né? Diretamente 6 meses hospitalizado. 6 meses e um pouquinho. E 7 meses do período da doença. Então isso me afetou diretamente os da minha casa e afetou indiretamente você, que já me seguia na época aqui no Escolhas. Porque foi um ano onde eu fiquei muito ausente. Eu tentava ser presente, mas eu não conseguia. Eu falava, vou começar uma semana de lives. Meu pai estava bem, eu ficava feliz. Nossa, tinha a promessa de que meu pai ia sair do hospital. Aí de repente tudo piorava. E aí eu sou gente, óbvio, eu me entristecia, eu tinha que ficar mais tempo no hospital e com isso eu não conseguia cumprir os meus compromissos. E sinceramente, tá tudo certo, porque eu não sou perfeita. Lembra que eu falei para vocês? Ninguém é perfeito. Então eu me permiti viver o que eu tinha que viver naquele momento. Então pensa isso, a tua saúde espiritual, emocional e física sempre vai afetar você diretamente, os da tua casa, e indiretamente aqueles que estão no raio ali, de onde você conversa, de onde você está, das pessoas com quem você convive, tá bom? Então, para pensar, em 2023, o que você pode construir para ter uma saúde espiritual, emocional e física, intelectual, social, em todos os âmbitos da tua vida, melhor. Não espera de 2023, espera em Deus e espera em você, faz a sua parte para acontecer, tá bom? Amanhã a gente vai dar continuidade, às 12h37, horário Brasília, a gente vai dar continuidade a esse tema dessa semana de lives, Escolha Ser Você, tá bom? Amanhã vai ser o nosso segundo encontro de 2023. A gente vai falar um pouquinho de como foi hoje. Se você chegou agora, se você já começou a ver do fim, né? Volta no início, tá bom? Anota as perguntas, responde para você. Eu posso te afirmar que isso vai dar uma virada de chave na tua vida. E eu quero encerrar lendo com você aqui algo que ontem Deus falou muito no meu coração. E eu deixei, inclusive, um áudio gravado lá no canal do Telegram. Se você não está no canal do Telegram, é só você ir nos meus destaques, aqui na bio do Escolhas, numa bolinha azul, e tem lá Telegram. Você entra no canal, 100% gratuito, tá? E lá já tem 91 áudios gravados sobre espiritualidade e emoções. Áudios em cima daquilo que eu leio, da palavra de Deus, e que eu procuro levar para vocês com verdade, com respeito, com leveza, porque o mundo já é pesado demais, a gente não precisa mais de ninguém colocando pedras nas nossas costas. Eu quero ler com você aqui um texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 35, para a gente encerrar. Eu quero que você depois vai lá no Telegram e ouve tudo que eu gravei, eu acho que são quase 10 minutos de áudio ali. Mas o que está escrito aqui em Gênesis 35, muito interessante. Começa dizendo que Deus disse a Jacó, eu quero que você comece o seu ano com essa reflexão. Deus disse a Jacó, fala aí o teu nome, tá bom? Deus disse para você, levanta-te e sobe a Betel. Betel é casa de Deus, né? Levanta-te e sobe a Betel e habita ali, ou seja, que esse ano de 2023 seja um ano onde você escolha habitar na casa de Deus. E quando eu falo casa de Deus, eu não falo igreja, eu não falo prédio, tá bom? Apenas. Isso aí é o tempo de você ir para aprender e para comunhão. Mas habitar na casa de Deus, você diariamente ter o seu tempo para estar com Deus. Ele diz assim, habita ali e faz ali um altar para Deus. O mesmo Deus que te apareceu quando tu fugias da face do teu irmão Esaú.
E aí Jacó disse para sua família: você tem família? Você tem pai? Você tem irmãos? Você é casada? Você tem marido? Você tem filhos? Ah, eu não sou casada, eu não tenho filhos, mas você tem pai? Você tem irmãos? Então é para sua família. Jacó disse para a família dele e disse para todos que estavam com ele, todos os servos: lancem fora todos os deuses estranhos que estão entre vós, e sede puros, e troquem as vossas vestes. A Bíblia hebraica diz: e purificai-vos. É muito lindo na Bíblia hebraica, ele diz assim: e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Não é apenas trocar, mas é mudar, tá bom? E aí ele diz assim: levantemo-nos e vamos a Betel, e lá eu farei um altar para Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, e que esteve comigo por todo o caminho que eu andei. E eles deram a Jacó todos os deuses estranhos que estavam nas suas mãos, todos os brincos que estavam nas suas orelhas, e Jacó escondeu tudo isso debaixo de uma árvore infrutífera em Siquém. Então eu quero deixar essa palavra para você. Escolhe em Deus. Começar o teu ano de 2023, hoje ainda é, né, a primeira segunda-feira do ano, a primeira semana do ano. Escolhe começar parando para pensar o que eu ainda tenho, o que a minha família tem, que são situações estranhas que podem atrapalhar o meu relacionamento com Deus, que podem atrapalhar a minha escolha. Que escolha? Escolha ser você. Porque Jacó já tinha passado por tantas provas, por tantos relacionamentos com Deus, e depois de tudo isso ele já tinha até mudado de nome, ele já era Israel. Mas depois de tudo isso, Deus ainda chamou a atenção dele e falou: olha, para um pouco, você vai para Betel, você vai construir uma casa, você vai ter um relacionamento comigo, mas eu quero que você remova as coisas estranhas que tem em você, que está aí na tua família. E Jacó foi, falou com a família dele, falou com os servos, e a Bíblia diz que ele pegou tudo aquilo que era estranho e ele escondeu, ele enterrou embaixo de uma árvore infrutífera. Sabe por quê que a Bíblia traz esse detalhe que a árvore era infrutífera? Para que nunca mais essas mesmas coisas, essas mesmas visitações fizessem morada na casa dele. Ouve o áudio completo que eu deixei lá no canal do Telegram. Vai aí no destaque da bio, na bolinha azul, entra lá, vai estar o link para você e você vai poder ouvir não apenas esse áudio, mas todos os áudios que estão para trás também. E aí eu creio que Deus vai falar muito contigo, mas para esse tempo, de verdade, para fazer isso, para pensar o que é estranho, que eu tenho que deixar, que eu não posso mais levar na minha vida, nem para mim, nem para minha família, para que realmente eu possa estar na casa de Deus todos os dias crescendo em relacionamento com o Senhor, tá bom? E depois volta e assiste essa live toda para você anotar todas as perguntas, para você fazer, porque a gente vai passar aqui uma semana de aula e essas aulas vão realmente mudar a tua vida, se você quiser, se você se permitir, te direcionando a fazer escolhas assertivas através dos princípios bíblicos de sabedoria, tá bom? Deus te abençoe, eu te espero aqui amanhã, 12h37, horário Brasília. Amo você também, querida Rossana, e a gente segue juntas, tá bom? Aqui no Escolhas, lá no canal do Telegram e onde mais Deus nos permitir. Um beijo, fica com Deus.